Fala galera, beleza? Canal BetGreen trazendo mais palpite de futebol para vocês, e hoje a gente vai estar analisando aí essa rodada de quinta-feira, dia 12 de junho de 2025. Separei para vocês nessa rodada 6 jogos e no final do vídeo vou estar deixando aí um bilhete pronto para vocês, tá show? Antes de mais nada, aí já vai deixando o seu like aí para fortalecer o trabalho aqui do BetGreen no YouTube, tá? O like é muito importante, né? Vai estar fortalecendo demais. E você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ativa o sininho para estar recebendo notificação de todo o vídeo que eu postar aqui. Lembrando que nessa rodada de quinta-feira a gente vai ter alguns jogos do Brasileirão, tá, galera? Então a gente vai ter uma grade bem melhor do que foi aí nesse começo de semana. E lembrando também que eu postei esse vídeo aqui, tá? O top 10 aí, melhores times para apostar no mais de um gol e meio, né? Para quem gosta desse mercado de gols, tem aí um top 10, né? Os melhores times para estar focando nesse mercado, tá? Então dá uma conferida aí que o vídeo ficou muito bom. E depois eu vou estar trazendo um vídeo aí sobre outros tipos de mercado, tá? Escanteio, cartões e tudo mais. Então dá uma conferida aí. E fica atento aí que eu sempre vou estar lançando novidade, né? Acredito que essa semana mesmo eu devo postar mais um vídeo aí sobre o Brasileirão Série A e talvez mais pra frente sobre a Série B também, né? Ver se tem alguma análise aí que vale a pena a gente fazer na segunda divisão do Brasileirão, fechou? E vamos lá, galera, nessa rodada aqui a gente vai ter esses 6 jogos, ó. Vamos ter aqui 4 jogos do Brasileirão, né? Aí vamos ter aqui um Europeu Sub-21, que eu achei interessante, né? Jogo entre a Alemanha e a Eslovênia. E vamos ter também aqui o Campeonato Chileno, né? Jogo entre Deportes Iquique e Colo-Colo, né? Colo-Colo aí, na minha opinião, um grande favorito aí nesse confronto, né? Então um jogo interessante também para analisar. O primeiro jogo que a gente vai estar analisando aí já começa à tarde, né? 4 horas da tarde, nosso primeiro jogo. A gente vai ter aí a primeira rodada do Europeu Sub-21. A gente vai ter de um lado a Alemanha contra Eslovênia, né? Um jogo aí que promete favoritismo para a Alemanha, que está com a geração muito boa, né? A base da Alemanha está muito forte e acredito que tem grande probabilidade aí de se classificar tranquilo nesse grupo, né? Os últimos 5 jogos aí da Alemanha Sub-21, 3 vitórias e 2 empates, e os últimos 5 jogos da Eslovênia, 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. No confronto direto, 1 vitória da Alemanha e 1 empate, né? Nesses 2 jogos que teve aí no confronto. E a gente vai ver aqui no grupo, galera, é um grupo onde tem Alemanha, Inglaterra, República Tcheca e Eslovênia, né? Na minha opinião, Alemanha e Inglaterra aí são as 2 seleções aí candidatas a se classificar aí tranquilo, né? Se jogar o que sabe aí, especialmente que são 2 seleções que têm a base muito boa, né? A Eslovênia vai correr por fora aí, né? E logo em seguida tem a República Tcheca também, que tem uma base interessante, né? Mas acredito que pela lógica aí, Alemanha e Inglaterra se classificam nesse grupo B. Aqui a primeira opção que a gente vai estar pegando é a dica casa vence, né? A Alemanha para vencer. E a segunda opção, mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 Alemanha. Agora o próximo jogo aqui a gente vai ter os jogos da noite, né? A partir de agora a gente vai ter aqui Campeonato Brasileiro, Série A. A gente vai ter a 12ª rodada, jogo entre Bragantino e Bahia, 7 horas da noite esse jogo, né? Na classificação a gente vai ver o Bragantino fazendo uma ótima campanha, né? O início do Bragantino aí tá muito bom, tá em terceiro lugar com 23 pontos, podendo até pegar a liderança, né? Dormir na liderança aí nessa rodada aí, especialmente que o Flamengo não vai jogar nessa rodada e Cruzeiro joga, né? Mas Cruzeiro joga fora de casa aí, então o Bragantino aí dependendo aí do resultado, pode dormir na liderança aí do campeonato nessa 12ª rodada, né? A equipe tem um ataque efetivo, né? 14 gols marcados, 8 gols sofridos, e o Bahia tá aqui em 7º lugar, né? Com 18 pontos, Bahia que oscila um cadinho, mas tá aqui em cima, né? Com 18 pontos, podendo chegar a 21, subir aí 1 ou 2 posições, dependendo dos outros resultados. Até o momento a equipe tem 11 gols marcados e 11 gols sofridos, né? Média de 1 gol marcado e 1 gol sofrido por jogo, e a gente vai ver aqui o Bragantino com 3 vitórias seguidas, né? Deu uma goleada na Copa do Brasil em cima do Criciúma por 6-0 e depois venceu 2 jogos, né? Venceu o Juventude em casa por 1-0 e venceu o Vasco fora de casa por 2-0, então tá numa sequência muito boa, né? Ao todo aqui nesses últimos 5 jogos, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Bahia, 2 vitórias e 3 derrotas nesses últimos 5 jogos, né? O Bahia aí que vem oscilando bastante nesses últimos confrontos aí, e no confronto direto aqui a gente vê que tem um equilíbrio, né? 2 vitórias do Bahia, 2 vitórias do Bragantino e 1 empate aí nesses últimos 5 jogos, né? E a maioria dos jogos sempre batendo aí bastante gols, né?
né? E acredito que o Bragantino, com seu setor ofensivo que está muito bom, acredito que tem grande chance da gente assistir um jogo aberto, especialmente também que o Bahia também tem um ataque efetivo, porém a defesa não é lá essas coisas, né? Então, a primeira opção aqui a gente vai com a dica mais de um gol e meio na partida, e a segunda opção, casa vence com empate anula. Possível placar para esse jogo, vou estar arriscando 2-1 casa, 2-1 para o Bragantino. Agora o próximo jogo aqui do Brasileirão, a gente vai ter Vitória contra Cruzeiro, 7 horas da noite esse jogo importante aí para o Cruzeiro, que pode dormir na liderança aí do campeonato, né? A equipe está em segundo lugar com 23 pontos, se vencer esse jogo vai a 26 e joga pressão aí pro Flamengo, né? Que não vai jogar nessa rodada, né? Só vai jogar mês que vem, por conta de estar participando aí do Super Mundial, né? Então vai ter aí essa oportunidade de Cruzeiro de dormir na liderança do campeonato e, consequentemente, jogar pressão para as outras equipes, né? Que estão aqui na briga aí, como é o caso de Bragantino, Palmeiras, Fluminense. E do outro lado a gente tem aqui, né, o time da casa, que é o Vitória, que está em 16º lugar, né? Até o momento aí 2 vitórias, 4 empates, 5 derrotas, 10 pontos até o momento. Nos últimos 5 jogos aí, 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas, né? Não vive um momento legal. E a gente vai ver aqui os últimos 5 jogos do confronto direto, 2 vitórias do Cruzeiro, 1 vitória aqui do Vitória e 2 empates, né? Então, assim, pelo momento que vai vivendo, acredito que o Cruzeiro tem favoritismo para vencer, tá? A primeira opção que a gente vai pegar aqui é a dica fora mais de meio gol, né? No caso, o Cruzeiro para marcar pelo menos um golzinho. E a segunda opção a gente pode pegar aqui o mais de um gol e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 fora, 2-0 Cruzeiro. Agora o próximo jogo aqui do Brasileirão, 8 horas da noite a gente tem Grêmio contra Corinthians, 8 horas da noite esse jogo, né? O jogo vai ser na casa do Grêmio, e na minha opinião o Grêmio acaba levando um pouquinho de favoritismo, especialmente pelo fato de jogar em casa, né? A equipe na classificação aí tá com 15 pontos, mesmo a pontuação do Corinthians, né? As duas equipes com 15 pontos, a única diferença é o saldo de gol, né? O Grêmio tem menos 3 de saldo e o Corinthians tem menos 2, por isso que tá à frente, e o Corinthians aí que até o momento aí não tá tendo uma defesa tão sólida, né? Até o momento aí 14 gols sofridos, a mesma coisa vale pro Grêmio, né? A única diferença é que o Grêmio vem de 2 vitórias seguidas, né? No clássico contra o Juventude e também venceu o Bahia jogando em casa por 1-0, então vem de 2 vitórias seguidas, enquanto o Corinthians vem de 2 empates, né? Empatou em casa contra o Vitória e empatou fora de casa contra o Atlético Mineiro, né? Então, assim, pelo momento, o time do Grêmio tá numa sequência melhor, né? Nos últimos 5 jogos aí, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, né? Teve essa vitória aqui na Sul-Americana também e o empate na Copa do Brasil, né? No jogo de volta, onde acabou sendo eliminado pelo CSA, né? Já o Corinthians nos últimos 5 jogos, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Confronto direto, o Corinthians venceu 2 vezes, teve 3 empates, né? Então, querendo ou não, o Corinthians leva favoritismo nesse confronto, mas tem a questão aí de jogar em casa o Grêmio, né? O Grêmio até o momento jogando em casa, 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota apenas, né? Essa derrota que foi pro Flamengo, né? Depois disso não perdeu mais, então é uma equipe chata quando joga no seu território. A primeira opção que a gente vai pegar aqui, galera, é a dica casa ou empate, né? Grêmio ou empate, e a segunda opção a gente pode pegar aqui mais de um gol e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou estar arriscando aqui um empate de 1-1, talvez um 2-1 Grêmio, tá? Mas esse jogo aqui tá com cara de empate, mas se eu fosse botar o favorito, eu colocaria o Grêmio para jogar em casa. Agora o próximo jogo aqui a gente vai ter campeonato chileno, vamos ter o Deportes Iquique contra o Colo-Colo, 9 horas da noite esse jogo, né? Na classificação aí a gente vai ver, né, nessas 10 primeiras rodadas aí, o Colo-Colo tá aqui em 9º lugar com 17 pontos, 5 vitórias, 2 empates, 3 derrotas, e o Deportes Iquique, o último colocado aí, né, com apenas 1 vitória, 2 empates, 9 derrotas, 5 pontos até o momento, né? A única equipe que venceu aí o Deportes Iquique foi o Juan Espato, isso jogando em casa, né? Mas é uma equipe que não faz uma sequência boa, né? A equipe que mais perdeu aí nesse campeonato junto com a União Espanhola. A gente vai ver aí o confronto direto, o Colo-Colo venceu 3 vezes, o Deportes Iquique venceu 1 e teve um empate, né? Então, assim, o momento do Colo-Colo tá bem mais interessante, né? Especialmente que vem de 3 vitórias seguidas, inclusive uma na Libertadores contra o Bucaramanga, né? A equipe da Colômbia, e com isso aí acredito que o Colo-Colo, mesmo jogando fora de casa, tem favoritismo para vencer, tá? A primeira opção a gente vai pegar a dica fora vence, e a segunda opção, menos de 3 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 1-0 fora, talvez um 2-0 aqui pro Colo-Colo, tá, galera? 2-0 ou 1-0 aí pro Colo-Colo. Agora o último jogo aqui, mais um jogo do Brasileirão, né? A gente vai ter aqui 9h30 da noite, jogo entre São Paulo e Vasco. São Paulo vai estar jogando em casa e acredito que em casa aí o São Paulo tem sua força, né? E tem tudo para conquistar aí uma vitória
ou quem sabe pelo menos um empate, né? Pelo amor de Deus, né? A equipe gosta de empatar. Até o momento aí, São Paulo, 13º lugar com 12 pontos, né? 2 vitórias, 6 empates, 3 derrotas. E o Vasco tá aqui em 15º com 10 pontos, 3 vitórias, 1 empate e 7 derrotas, né? A segunda equipe que mais perdeu aí no campeonato, não vive um momento legal, né? E a gente vai ver os últimos 5 jogos do São Paulo, 3 vitórias e 2 derrotas. E o Vasco aí, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. No confronto direto, São Paulo venceu 3 vezes, Vasco venceu 1 e teve um empate, né? E aquela coisa, né? Quando o São Paulo joga em casa aí nesse confronto direto, costuma levar melhor, né? Tanto é que a gente vai ver os últimos 5 jogos do São Paulo em casa contra o Vasco, foram 4 vitórias do São Paulo e 1 empate, né? Então, esse fator de jogar em casa, acredito que vai favorecer aí a equipe do São Paulo, né? Então, a primeira opção a gente vai com a dica casa vence com empate anula, né? Para dar aquela garantia extra. E a segunda opção, mais de um gol e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 casa, 2-0 para o São Paulo. Enfim, galera, fechamos aqui os palpites para essa rodada de quinta-feira. Eu espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante. E agora eu vou deixar para vocês aí o bilhete da rodada, tá, galera? E o bilhete dessa quinta-feira ficou assim, ó. Então, galera, nosso bilhete da rodada, né, o bilhete dessa quinta-feira, a gente vai com 3 jogos e pegamos aqui os 3 jogos do Brasileirão, né, que cá entre nós são os jogos assim mais interessantes para analisar, né, e até mesmo fazer aposta nessa rodada, né. O primeiro jogo aqui, Bragantino e Bahia, a gente pegou a opção aqui do Bragantino mais de meio gol, né, no caso o Bragantino tem que marcar um golzinho independente do resultado final, então na minha opinião aqui tem grande valor essa entrada. Aí a segunda opção aqui, Vitória e Cruzeiro, a gente pegou aqui Cruzeiro ou empate, né, a dupla hipótese aí, né, fora ou empate. E o terceiro jogo, São Paulo e Vasco da Gama, a gente pegou aqui São Paulo ou empate também, né? Dupla hipótese aí, casa ou empate. No final a gente teve uma odd de 2,2, a gente simulou com R$100 para ter um retorno potencial de R$202,50. Esse bilhete eu acredito que tem 75% de chance de bater. Então um bilhete muito bem elaborado e com grande oportunidade para essa quinta-feira. Lembrando a todos vocês que o link do bilhete eu vou estar deixando aí na descrição do vídeo e no comentário fixado, tá, galera? Só você clicar no link você já vai direto pro bilhete pronto, né? Não vai precisar ficar procurando jogo por jogo, mercado por mercado, então vai estar prontinho aí. Aí é só você colocar o valor que você deseja fazer aí a sua aposta, tá? Lembrando que o bilhete foi feito na Estrela Bet, então se você não tem conta lá, já clica nesse link, faz seu cadastro, aproveita as vantagens que tem dentro do site, tá? O saque bem rapidinho, depósito a mesma coisa, opção aí de encerrar a aposta antecipada, a gente tem também a criação de aposta, bilhetes turbinado, tem as odds turbinado, então assim, tem muitas vantagens dentro do site aí que acredito que vocês vão gostar muito, você que ainda não tem conta, tá? Então clica aí, faz seu cadastro, aproveita essas vantagens e aproveita também para fazer o bilhetezinho da rodada, que ficou muito top por sinal. Enfim, um forte abraço a todos vocês, um ótimo lucro nessa quinta-feira e conto com a presença de vocês no próximo vídeo. Tamo junto, galera. Valeu, valeu. Fui!